A parte estranha da obsessão é que ela normalmente começa em silêncio. Ninguém percebe realmente, porque para toda a gente à tua volta, isto é só corrida. E este formato de Last Man Standing foi o que me chamou mais a atenção, porque sou eu contra mim a testar os meus limites físicos e mentais. Há momentos em que o corpo quer parar tão desesperadamente que cada passo parece errado. Momentos em que a dor deixa de ser física e passa a ser algo mais silencioso, mais profundo. O formato Backyard Ultra é completamente diferente e inovador daquilo que se tem visto no mundo da corrida. À hora certa, tu sais para completar um loop de 6.7 km. A gestão do tempo, como é que vais fazer, qual é a estratégia, fica 100% do teu lado. O objetivo é tu fazer os 6.7 km. O tempo em que o fazes é a opção tua. Tu podes fazer em meia hora e descansar 30 minutos, ou podes fazer 50 e descansar 10. À hora certa, nem mais nem menos de um minuto, tu tens de estar a sair. E o objetivo é simples, responder ao sino o máximo de vezes possível. Ao contrário de grande parte das provas de corrida, em que és tu, o atleta, a correr sozinho durante um longo período de tempo, nesta, como tu estás durante horas e horas a fio a correr sem parar, é importantíssimo que tu tenhas uma equipa de apoio capaz de te ajudar. Para isso, a organização do evento disponibilizou um espaço onde cada atleta podia ter a sua equipa de apoio para garantir que a nutrição, a alimentação estava tudo em dia. Tu chegavas, descansavas e muitas vezes aquilo que passa para esse lado é que são os melhores momentos. Mas por um lado é onde tu tens um bocadinho de descanso, onde podes proteger um bocadinho do sol, voltar a recuperar energias, também é muito convidativo a ficares mais um bocadinho da cadeira. E essa dualidade acho que é super interessante de perceber e é um jogo mental muito forte. Enquanto estávamos em preparativos e a garantir que não nos faltava nada na nossa mesa, do nada batem as 9h30. E aí levei um grande choque de realidade. Percebi que estava prestes a enfrentar o desafio que me tinha preparado nos últimos tempos e houve o briefing da parte do organizador e aí sim, caí à terra, meti os pés no chão e percebi que estava na altura de fazer aquilo para que eu me tinha andado a preparar nos últimos tempos. Esta estrelinha dura muito tempo. As primeiras voltas são super exigentes a nível mental, porque nós temos toda uma estratégia definida desde o primeiro momento, antes sequer de chegar à prova, e ali, com os nervos à flor da pele, com toda aquela adrenalina a ser libertada, é essencial manter-nos fiéis. Estamos em último, rapazes. Estratégia fazer em 52 minutos, mais ninguém, está tudo bué da rápido. A minha estratégia era simples, cada volta ia ser feita entre 52 a 53 minutos. E desde o início da prova, fui sempre, mas sempre em último lugar, completamente sozinho, sem ninguém a acompanhar minimamente no que tocava ao meu ritmo de prova. Percebi também pela primeira vez como é que ia ser o percurso. Não tinha qualquer tipo de ideia daquilo que me esperava. Tinha um desnível absurdo com muitas subidas, muitas descidas e o meu ponto sempre foi, sempre que eu puder andar um bocadinho, irei o fazer. E aproveitei grande parte das subidas, se não todas, quase todas elas eram feitas sempre, mas sempre a andar. Estava um calor infernal, uma autêntica tosta, e desde o primeiro momento eu percebi que isto ia ser muito mais difícil do que aquilo que eu tinha em mente. As coisas estavam a fluir muito bem, a manter-me fiel à minha estratégia, e finalmente chegou a altura também de trocar a t-shirt. Comecei com a do meu projeto, com a Atleia, que me deu imenso gozo, então foi um carinho assim especial ter começado com ela, mas o calor começou-se a fazer sentir, então eu tive que trocar para uma t-shirt mais neutra, uma branca, para não absorver tanto calor. E é aqui também que entra a parte da alimentação e da hidratação. Muito para além de toda a estratégia que nós temos para o momento em que eu estou a correr, há todo um processo por trás, toda uma logística que vocês nem têm noção. Foi uma banana. Isso agora é Já, pau. agora foi o pão, com mel. A seguir é um wrap, não sei o que vai ser, deve estar feito aqueles prontos. Depois não é nada, depois são as gomas, depois é uma barra. De hora a hora é importantíssimo nós mantermos a nossa hidratação incrível e a nossa alimentação igualmente bem. Estão bem altos por causa da temperatura. Bora, está mais cedo. Bora. E isso estava tudo na mão da minha crew. E é o que eu digo, esta não é uma prova para vocês fazerem sozinhos. É essencial que vocês tenham alguém que vos perceba e que acima de tudo tenha muito bem definido aquilo que têm de fazer no curto período de tempo que eles têm para intervir. E quando tudo parecia estar a correr conforme planeado, numa fase tão embrionária da corrida, eu começo-me a sentir super mal. Foi num dos pitstops que nós fizemos, eu estava a descansar, depois de ter comido e bebido aquilo que estava planeado, sinto-me super mal, lembro-me perfeitamente, ouço o segundo apito. Durante a prova nós tínhamos o terceiro, o segundo e o primeiro apito. Cada um deles simbolizava 1 minuto, o que
toca ao segundo apito e eu simplesmente levanto-me da cadeira. Não senti bué da mal. Não sei se foi do sol, não sei do que é que foi, mas senti-me super mal. E foi aí que as coisas começaram mesmo a descarrilhar. O último apito toca, tenho apenas 1 minuto para me levantar. E sendo muito sincero, nem sequer me passou pela cabeça desistir, nem por um único momento. Limpei a boca, peguei nas coisas que eles tinham para mim para levar para a próxima volta e segui. E isso por um lado foi se calhar dos piores momentos que eu tive, porque não sabia aquilo que estava a passar, não sabia porque é que o meu corpo tinha reagido daquela maneira. Por outro lado, a meio daquela volta, comecei a processar tudo aquilo que tinha acontecido e deu-me um boost absurdo. Se eu passo por tudo isto e mesmo assim continuo, levanto-me, faço mais uma, correspondo ao sino mais uma vez, o que é que me pode parar? As próximas voltas foram significativamente mais simples. A minha cabeça tinha entrado noutra dimensão, estava contente, com um sorriso no rosto, parecia que nada me custava tanto. Acho que ter ganho este jogo mental fez com que entrasse com outro tipo de disposição e abraçasse este desafio de uma maneira completamente diferente. O calor continuou a apertar, o pico foi por volta das 5 da tarde, mas já havia alguns espaços onde tínhamos alguma sombra, foram implementadas algumas mangueiras e pontos de hidratação e onde nos podíamos molhar ao longo do percurso, e isso fez total diferença. Mesmo a nível de crew, ajustamos algumas coisas porque estava a beber grande parte das bebidas a quente, percebemos que haviam congeladores, arcas que nós podíamos usar, e isso para mim foi um diferencial absurdo. Foi a junção da parte mental que estava a fluir de uma maneira completamente diferente depois do que aconteceu, e a juntar às condições climatéricas que estavam a ficar um bocadinho mais favoráveis a meu sentido. É super engraçado perceber que mesmo a minha equipa se foi adaptando ao longo de todo o processo, ou seja, nenhum de nós sabia para o que ia, nem eu para a prova que ia fazer, nem eles para aquilo que eu esperava do lado deles. Portanto, isto de irmos adaptando de volta a volta, loop a loop, eles irem receber, conseguirem molhar, refrescar, porque baixar os batimentos cardíacos foi uma luta constante, porque estava mesmo muito quente, e eles foram-se ajustando de loop a loop, de prova a prova, a perceber aquilo que funcionava, aquilo que não funcionava, e de volta a volta íamos melhorando a nossa dinâmica, a nossa logística, até ficar tudo na perfeição. Ele chega e eu não percebo a vontade dele. Ele no início estava um bocado mais adafado, parecia que estava mal, chegou a vomitar no início. Ele agora chega aqui, super bem disposto, fala connosco, estica as pernas, está ali a conversar, pede só para meter um bocado de gelo e segue. Eu acho que isto já nem tem a ver com o esforço físico, já nem tem a ver com os músculos, é mais tudo psicológico. Ele tem um psicológico muito forte. Esta foi das únicas provas que eu vim sem qualquer tipo de objetivo. Não tinha uma meta de quilómetros, não tinha um objetivo no que toca a loops. A única coisa que eu tinha na cabeça muito clara era que não podia desistir na cadeira. Tinha de ir sempre mais um. Se fosse para desistir, se fosse para ser ultrapassado pelas horas, que fosse sempre no terreno, a dar o meu melhor e a testar os meus limites. E isto é um jogo mental absurdo, porque conforme os loops foram passando, essa pressão começou a chegar completamente a outro nível dentro de mim. Perceber que o calor estava a apertar, estava muito mais quente, havia atletas a desistir, atletas a sentirem-se mal, atletas a serem levados pelo INEM. Começou meio que a entrar na minha cabeça e chegou a um ponto em que eu genuinamente me questionei o que é que eu estava aqui a fazer, porque de certa forma é um jogo mental e é para essa vertente que eu vim, para me desafiar, mas quando a vossa própria cabeça vos começa a pregar partidas, aí entramos noutro jogo. Uma das variáveis que mais estava a mexer comigo era o facto de eu me sentir completamente impotente, não ter controle nenhum, ao contrário de uma prova normal em que tu podes abrandar, ir mais rápido, tu fazes a própria gestão do teu tempo. Neste caso eu estava a ser comandado por um relógio. Se chegasse 10 segundos depois, 5 segundos depois da hora certa, eu estava fora. E isso começou a ter um peso muito grande dentro de mim, a saber que tinha de apertar, o meu corpo começava-se a ressentir, mas eu não podia parar senão não chegava a tempo. Havia zonas em que eu tinha estipulado correr, o meu corpo já dizia, se andares aqui nem há assim tanto mal, não vai fazer uma diferença significativa. E este jogo mental de eu estar a ser completamente controlado por um relógio começou-me a afetar bastante psicologicamente. A chegar ali ao 8º loop, comecei a sentir as minhas pernas a darem sinais de claramente estava desconfortáveis, claramente estava a ser demais, e também me questionei, muito sinceramente, se toda a preparação, todo o trabalho que eu tinha metido tinha sido suficiente para o tipo de prova em que eu estava. Se tinha metido o trabalho necessário, questionei-me bastante, e quando chegamos ali no nono loop, acabei já completamente rebentado, completamente mesmo, tanto que a nível de estratégia na cadeira foi completamente diferente.
trocamos meias, trocamos sapatos para tentar quase dar ali uma lufada de ar fresco e tentar me puxar um bocadinho mais para cima. E saí, comecei normal, a primeira parte do percurso, como era a descer, foi super tranquilo, mas cheguei à parte em que começava ligeiramente a subir, as minhas pernas começam a desligar no mapa, comecei a ter câimbras, começou a ser mesmo impossível correr. Tentei continuar a andar, mas ia olhando para o relógio e ainda mais pressão sentia, porque via que o meu pace não estava no normal, naquilo que tinha sido, que eu estava a fazer anteriormente, e isso começou a mexer bastante comigo. Tentei continuar, mas já estava a ficar muito longe de toda a gente. Ou seja, com o passar do tempo o grupo foi abrandando significativamente, estávamos quase todos ao mesmo ritmo, uns mais à frente, uns mais atrás, mas no 10º loop eu perdi completamente o fio à meada, já estava muito para trás, e como o percurso era circular, eu conseguia os ver a passar do outro lado, e isso começou a mexer bastante comigo. Pá, chegou a um ponto em que eu percebi que estava a ser completamente comido pelo tempo. Vocês estarem a fazer tantas vezes o mesmo loop, o mesmo trajeto, eu tinha basicamente checkpoints em que eu sabia quando passava por aqui estava com X tempo, quando passava por ali estava com X minutos, e estava a sair tudo do meu controle. As minhas pernas não reagiam, a minha mente a querer dar mais, o meu corpo a querer dar mais, e as minhas pernas estavam desligadas. Não vou mentir, este foi um momento que me deixou super revoltado, angustiado, e tendo em conta que há tão pouco tempo atrás eu tinha feito uma simulação de backyard, tinha feito 10 loops na Zumub 24, fiz também aqui um vídeo para vocês. Mas depois comecei a perceber todos os fatores que estavam em questão. O percurso tinha um desnível absurdo, o outro era plano. A nível de clima, estavam 35 graus neste, no outro estava um tempo ameno, encoberto, chegou a chover. No início custou-me imenso, e não vou dizer que conseguia lidar bem com as coisas, que estava naquela dei o meu melhor e estava tudo bem, nem de perto nem de longe. Foram precisos alguns dias, chegar a casa, sentar-me, refletir e digerir tudo aquilo que se tinha passado. No momento a única coisa que eu sentia era angústia, revolta e muita raiva, porque para mim tinha morrido na praia tão cedo que era ridículo. Mas no final de contas o principal objetivo era sair de lá sem nada no tanque, a saber que dei tudo aquilo que eu podia dar, e o objetivo principal foi cumprido, não desistir na cadeira. Está ótimo. Está fixe? Aquela parte em cima, muito quente, mas é por dentro. Sim, mas calor teve. Vai ter uma foto. Vamos estar bem para tirar a foto. Mas é sorrir, não há cá cara triste. Tudo isto foi uma aprendizagem, foi a minha primeira backyard oficial. De agora em diante vou meter muito mais treino, tenho muitas novidades para vocês, levar tudo isto como uma aprendizagem, e a verdade é só uma, de prova para prova vamos aprendendo, vamos adaptando, vamos ajustando. Venho melhor e mais forte. Isso é uma promessa.